Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 14. João Batista é decapitado. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é o João Batista. Ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que te pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dava a jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Esses 12 primeiros versículos traçou o tema: João Batista é decapitado. Olha, que mensagem forte. João Batista teve a cabeça na bandeja, mas coroado na glória. Ele foi o precursor de Jesus, foi o profeta que abriu a porta para o ministério de Jesus. O homem íntegro, o primeiro profeta, após os 400 anos de silêncio, após o período interbíblico, ele foi o profeta que iniciou a pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Do versículo 13 até o 21, vamos falar sobre a multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é misto que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram todos os pedaços que sobejaram, 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Olha que interessante. Apenas tinha 2 pães e 5 pães e 2 peixes no cesto. E Jesus conseguiu ali dar uma aula, uma lição, tanto para os discípulos quanto para toda a multidão que estava ali diante dele. Jesus agradece pelos pães e pelos peixes e realiza ali o milagre da multiplicação dos peixes, onde alimentou ali mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, dando ali a provisão. O que não tinha passou a ter. A escassez foi desaparecida com o poder da palavra. E automaticamente, além de Jesus ter alimentado toda a sua equipe de trabalho e toda a multidão, ainda sobraram 12 cestos cheios de peixes, cheios de pães, 12 cestos cheios de pães, representando ali a provisão de Deus para cada mês do ano. Deus é assim, Ele é um Deus poderoso, que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Do versículo 22 até o 34, nós vamos relatar o trecho quando Jesus anda sobre o mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte,
e chegada já a tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha que interessante. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Esse trecho ele é bem interessante por questão cultural, todo tipo de alucinação que os apóstolos tinham, que esses homens tinham no passado, era como se estivesse vendo um fantasma. Mas Jesus ele foi andando sobre o mar e Pedro disse: és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro ele sai do barco e vai andando sobre as águas. Mas Pedro ali duvidou, faltou fé e teve medo e e começou a afundar, descendo nas águas. Mas ele teve uma grande virtude, ele clamou bem alto: Jesus, salva-me. Jesus foi lá, estendeu as mãos e levantou Pedro. Nós não devemos olhar para as adversidades da vida, devemos permanecer crendo que Jesus tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Do versículo 35 e 36, já finalizando, Jesus curou a todos que o tocaram. Olha que interessante isso, o poder, né, da imposição de mãos. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua roupa, e todos que a tocavam ficaram sãos. E todos os que tocavam ficaram sãos. O poder é tremendo. O poder de Deus é maravilhoso. Eu estou conferindo aqui, está tudo certinho, para que a palavra de Deus seja realmente lida de acordo com o que está nela. Eu tenho certeza que essa palavra que nós ministramos agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, vai ficar marcada no teu coração. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.